A margem do rio Sapucaí é o cenário da morte trágica de duas adolescentes em Itajubá, interior de Minas Gerais. A prainha, que por muito tempo foi lugar de diversão para os moradores, hoje fica vazia. Mas naquele dia foi diferente. O rio estava cheio de banhistas. Era feriado de 1º de maio. Michele, de 15 anos, e Vanessa, de 17, eram amigas inseparáveis. Entraram na água brincando, mas não saíram com vida. As meninas morreram exatamente aqui, onde o rio faz esta curva e forma esta prainha, muito apreciada pelos banhistas. O que parecia um simples afogamento foi cercado de mistério e polêmica. Imagens gravadas por um celular, exatamente deste ponto aqui da margem, mostraram movimentações estranhas na água que intrigaram parentes e a polícia. O vídeo foi parar na internet. Foi a própria Michele quem começou a gravar as imagens e depois entregou o aparelho para uma prima. A correnteza leva, puxa. Logo surgiu a suspeita. Veja que algo se move perto das amigas. Em seguida, elas entram em pânico e afundam. O que seriam essas figuras que se movem dentro da água? Claramente que nas imagens deve ser cobra mesmo. Nós reencontramos a adolescente que gravou o momento do afogamento. Ela é Janaína, a prima de Michele. Não percebi nada, eu pensei que era brincadeira. Porque você continuou gravando? Porque elas que pediram gravar até o fim, eu gravei. As imagens começaram a ser registradas 5 minutos antes do afogamento. Neste trecho, um menino arrasta um tronco de bananeira. Veja que algo se move na areia. O formato é de uma serpente. Um comentário que se ouve ao fundo reforça uma das possíveis versões, a de que era uma cobra. Estes primeiros instantes são gravados pela própria Michele. Ela fala com a amiga Vanessa. Vanessa, bate o pé! Vanessa, você bateu o pé! Eu tô batendo! Pouco depois, Michele alerta, como se pressentisse o perigo. O que você quer, Vanessa? Sai daí! Vanessa convida a Michele para entrar na água. Peraí, eu vou também. Nesse instante, Michele dá o celular para a prima Janaína e entra no rio também. De repente, Michele grita. A prima Janaína estranha o grito de Michele. Dá para perceber que ela achou que fosse tudo brincadeira. Ai, que grito! As duas amigas se debatem na água. Atrás de Vanessa, uma imagem chama a atenção. Ela foi interpretada como a cabeça de uma sucuri. Esta outra imagem só aumenta o mistério. Perto de Michele, algo se move na superfície da água e dá a impressão de ser outra cobra. Um grupo de meninos nada ao encontro das duas. Um deles pega uma espécie de galho para tentar ajudá-las. Desesperada, uma mulher, tia de Michele, também entra na água. Tudo em vão. Michele e Vanessa morrem afogadas. Senhor, meu Deus! Os corpos resgatados pouco depois intrigaram os policiais. Não havia nenhum sinal de ataque por animal. Durante as investigações, a polícia recorreu à tecnologia para melhorar a qualidade das imagens. Este já é o vídeo original extraído diretamente do celular e já dá para ver com muito mais nitidez exatamente o que aconteceu. Os peritos congelaram as cenas e analisaram segundo a segundo do vídeo e desvendaram o mistério.
braço direito aqui, ó. O laudo da No perícia ombro foi dessa concluído esta semana. A imagem, que parecia uma serpente se movimentando na margem do rio, foi a primeira a ser analisada. Isso é o que eles achavam que era uma É o que cobra. se moveu. É aquilo que fez aquele movimento que deu a impressão de ser uma cobra. E não era? Não é E era o quê? uma folha de bananeira seca. Continua lá. A perícia descobriu que a folha fica parada. Ela está no rio antes de as meninas se afogarem e continua lá depois. Como o objeto não sai do lugar, então não poderia ser uma cobra. Ela só movimentou naquele momento porque o tronco que ele estava arrastando atingiu a folha que estava ali parada e fez com que ela se movimentasse. A luz reflete na folha e cria a ilusão de que se trata de um animal. Outra imagem intrigante é a que surge atrás de Vanessa. A perícia concluiu. Trata-se simplesmente da mão esquerda da jovem. Isso aqui é a mão esquerda da Vanessa, né, que no momento que a Michele gritou, ela gira o tronco, segura a Michele com a mão direita e levanta a mão esquerda. Então, aparece atrás da cabeça dela, porém ela está com o tronco está virado, ela girou o tronco debaixo da água. E esta outra imagem, que parecia a cabeça de uma sucuri, segundo a perícia, é a mão direita de Michele, que, desesperada, tenta se equilibrar. A Michele tenta se aproximar da colega, né, da Vanessa. Ela leva essa mão aqui na água, puxando a água para se aproximar da Vanessa, para tentar segurar mesmo na Vanessa. Então o que passa aqui É a mão direita da Michele. Ela queria fazer isso. Exatamente. Mas o caso não estava encerrado. A polícia ainda tinha uma dúvida. O que teria assustado as meninas? Porque elas se apavoraram. E foi estudando o leito do rio que os peritos encontraram a resposta. O que acontece aqui na margem também se repete lá dentro. O rio afunda de repente e forma estas valas aqui. Vanessa e Michele podem ter perdido o pé de repente e se assustado. Naquele dia, a correnteza formou uma vala no leito do rio de 5 metros de profundidade. Seu Marcos mora na região e conhece estas águas como ninguém. Ele se oferece para nos mostrar como é o desnível do leito do rio. Seu Marco está entrando e dá para ver que o rio de repente afunda, olha. Menos de 3 metros, olha, e ele já perdeu o pé. Era mais ou menos nessa profundidade que a Vanessa e a Michele estavam. O senhor está com o pé aí, seu Marco? Não, eu tô dizendo, não dá pé não. Não dá pé mais ali onde ele está. O vídeo mostra que Michele, a princípio, está num banco de areia e Vanessa, ao lado, já está com a água até o pescoço. Vanessa sabia nadar, Michele não. No fundo do rio, a areia ela se torna movediça. Aí os pés que estão apoiados sobre a areia vai se mover, fazendo com que a pessoa assuste. E o que levou a Michele ao grito. Ela não sabia nadar, a areia se moveu e levou ela ao susto. Para a polícia, este pânico repentino é a causa de muitos afogamentos. A pessoa que está se afogando, ela já não se preocupa mais com a outra, ela está preocupada com ela. Então, qualquer apoio que ela encontra, ela utiliza para sair em cima na água. Aí é onde uma puxa na outra para que ela saia na flor da água. Automaticamente, a outra vai fazer a mesma coisa. Então, começa um ciclo de revezamento. Aí entra o cansaço, entra a falta de ar, que vai perdendo o fôlego, até o ponto que chega ao afogamento mesmo. Apesar da dor e da saudade, os pais de Michele ficaram aliviados com a resposta da polícia. É afogamento. E cobra? Ah, cobra não. Porque as primas dele lá, tudo nada lá, né? Os meninos lá, nunca viram cobra. O pai sempre acreditou que não havia cobra no rio. Ah, eu achei que foi afogamento, porque lá é fundo, né? A água pode ter a correnteza tocado eles para baixo na areia, lá ter afundado eles, né? Lá é fundo. Você está traumatizado? Janaína, que gravou o vídeo, também aceita a conclusão da polícia. Mas quis afogar, mas porque foi cobra não. Já a mãe de Vanessa recebeu o resultado da investigação com descrédito. Ela se recusa a acreditar que só havia folhas de bananeira no local. Folha de bananeira mata? Que eu saiba, não.
A senhora não acredita nessa versão da polícia? Não acredito. O que a senhora acha que é? Pra mim é uma cobra mesmo, não tem como eles falar que não. Só que, como se diz, né? É a minha palavra contra 2, né? Os pais de Michele acham que a morte da filha ajudou a alertar sobre o verdadeiro perigo. As águas traiçoeiras do rio, que podem parecer inofensivas num dia ensolarado, mas que merecem respeito e cuidado até de quem sabe nadar. Então nem assim, engana, porque é água rasinho, enganosa. eles vão indo, tá rasinho. É areia, Aí quando vem vê, entra na vai parte pro funda. Nunca teve uma vez um alerta sobre isso, sempre já morreu bem gente aqui, nunca teve um alerta. O Domingo Espetacular termina aqui. Assista agora ao filme Juno, uma boa noite.